Achamos aquilo muito estranho, pois nesse horário aquela região fica bastante silenciosa, dando para ouvir apenas os animais noturnos, como grilos, sapos e corujas. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele som, quando de repente o assobio foi ficando mais estridente e chegando mais perto. Olá, eu sou o Augusto e vou contar um caso muito estranho que aconteceu comigo há algumas décadas. Já tem bastante tempo que o fato se passou, afinal de contas são mais de 40 anos, porém eu me lembro bem de como tudo transcorreu. Vou relatar o episódio e deixar a minha humilde opinião. Todavia, deixo cada pessoa que ouvir livre para fazer a sua própria análise do ocorrido, da forma que lhe for mais convincente. Tudo ocorreu no ano de 1976, quando eu tinha 7 anos de idade. Nessa época, meu pai possuía um pequeno sítio numa cidade rural no interior do estado de São Paulo. Naquela época, a região não possuía muitas casas, predominando as florestas, muita área verde, árvore dos mais diversos tipos, além da vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe na atualidade. Nesse sítio do meu pai existiam 2 casas. Uma era pequena e simples, porém bem arrumada e conservada. Essa era a residência do caseiro e de sua família. A outra era bem maior e possuía mais recursos. Era nessa que nós ficávamos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outros sítios, algumas chácaras e quintas, e bem próximo ali no lado mesmo, existia um estábulo muito grande, onde eram deixados os cavalos de propriedade do meu pai. Em um determinado fim de semana de inverno, toda a minha família foi para lá. Éramos meu pai, minha mãe, minha avó, que é a mãe da minha mãe, minha tia, por parte de mãe também, e o seu filho, que logicamente é meu primo, e se chama Vinícius. Eu e o Vinícius sempre gostamos muito de histórias de assombração, com fantasmas e personagens sobrenaturais em geral, estando sempre por dentro de todas as lendas e casos envolvendo vampiros, lobisomens, monstros e etc. Nós, como crianças ingênuas e inocentes, brincávamos muito sobre essas coisas, sempre que um dormia na casa do outro. Era tudo muito divertido naquela época. Naquele fim de semana, especificamente no sábado, passamos o dia todo brincando nas dependências do sítio, e quando chegou a noite, fomos tomar um banho e jantar. Entretanto, a diversão não terminava por aí, pois mais tarde ainda ficaríamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. Era uma sala enorme, com grandes janelas e uma porta de madeira muito forte, localizada exatamente no meio da primeira parede do imóvel, dando acesso ao alpendre que havia do lado de fora. As outras pessoas da nossa família estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor na parte dos fundos da casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio muito agudo vindo do lado de fora da casa, mas bem distante. Achamos aquilo muito estranho, pois nesse horário aquela região fica bastante silenciosa, dando para ouvir apenas os animais noturnos, como grilos, sapos e corujas. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele som, quando de repente o assobio foi ficando mais estridente e chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós dois, meu primo e eu, comentamos um com o outro em tom de brincadeira, que aquilo só poderia ser um saci. Claro que nós não acreditávamos realmente que essa coisa pudesse existir. Era algo que parecia fantástico demais, até pra gente. Estávamos ainda fazendo piada com aquele ruído, quando em um determinado momento o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta que dava para fora da casa, bem na varanda. Notamos que nessa hora
Além daquele som incômodo, haviam rajadas de vento que fizeram as janelas chacoalharem por alguns segundos. Eu e o Vinícius ficamos muito arrepiados com aquilo tudo, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. Infelizmente, estava muito escuro do lado de fora, já que nessa varanda não haviam lâmpadas elétricas, apenas lampiões alimentados por querosene, e que não estavam acesos naquele momento. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, embora continuasse soando bem estridente e irritante para nós. Enquanto isso, os cavalos que estavam no estábulo ficaram muito agitados, relinchando e correndo para lá e para cá como loucos. Depois disso, começamos a ouvir mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo e pulando, batendo no tronco das árvores e objetos de madeira, como portões e cercados. Contamos sobre aquilo tudo que estava acontecendo para o meu pai e para minha mãe, e eles não deixaram a gente sair de jeito nenhum naquele momento, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia se sucedido. Quando amanheceu no domingo, tomamos um rápido café da manhã e logo fomos examinar os arredores da casa e do estábulo para ver se encontraríamos algo de anormal. E realmente algo havia acontecido. Com muito espanto e assombro, vimos que no estábulo todos os cavalos estavam com as suas crinas amarradas com nós bem pequenos, sendo que a mesma coisa tinha acontecido com os seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos completamente amarrado com esses nós minúsculos. Meu pai teve que cortar o pelo de todos os cavalos, porque não tinha nem como desatar todos aqueles nós. Bem, depois de procurar e ler em alguns livros que eram bem escassos na época, encontrei um que dizia que a lenda do Saci era exatamente daquele modo que presenciamos. Nele estava escrito que o Saci gosta muito de brincar com cavalos, e quando ele aparece, monta neles e dá pequenos nós em suas crinas e rabos, além de assobiar justamente daquele jeito que nós ouvimos. Então, nesse momento, eu pergunto para quem é cético nesses assuntos e não acredita em nada dessas coisas sobrenaturais ou paranormais, o seguinte: se não foi o Saci, por mais incrível que possa parecer, então o que foi ou quem foi que fez aquilo? Quem teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele estábulo, sendo aproximadamente uns 12 cavalos, com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos. Eu tenho consciência de que isso é uma coisa inacreditável, mas que aconteceu, eu garanto que aconteceu. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que eu vi até hoje é aquela que diz: a verdade está lá fora, basta ter coragem para sair e ver. Foi exatamente o que o meu primo e eu fizemos naquele distante dia de inverno no sítio do meu pai.